Meu amigo, minha amiga, o episódio de hoje é especialíssimo. Acabamos de lançar o nosso primeiro curso do comecinho ao fim sobre petição inicial. É um curso teórico sobre petição inicial. E aqui no episódio de hoje a gente vai disponibilizar para você a terceira aula desse curso, que trata dos requisitos gerais da petição inicial. Se você estiver interessado em conhecer o restante do curso, se inscrever, enfim, assistir todas as 12 aulas do curso, o link vai aparecer aqui na descrição do episódio e aí você fica à vontade para poder mandar uma mensagem, enfim, tirar uma dúvida que você eventualmente tenha. Bom, para assistir a nossa aula aqui, a terceira aula do curso, basta que você pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meu querido amigo, minha querida amiga, jurista em formação, o Código de Processo Civil apresenta um rol dos requisitos da petição inicial, lá no artigo 319. Esse rol é complementado pelo artigo 320 e pelo parágrafo 2º do artigo 330 do CPC. Evidentemente, esses são requisitos gerais, aplicáveis a todas as petições iniciais do procedimento comum. Os procedimentos especiais, tanto os regulados pelo CPC como aqueles que estão previstos em outras leis, podem ter requisitos adicionais e aí você tem que prestar bastante atenção nesses outros requisitos. Então, para começo de conversa, vamos ver o que é que nos diz o artigo 319 do Código de Processo Civil. Acompanhe aqui comigo. Artigo 319. A petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Inciso 2, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4, o pedido com as suas especificações. Inciso 5, o valor da causa. Inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E inciso 7, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Os parágrafos desse artigo a gente vai analisar na aula sobre partes. O caput e seus 7 incisos aqui são suficientes por enquanto. Além desses requisitos do artigo 319, o artigo 320 acrescenta mais um. Veja aqui comigo. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Além disso, se tratar de uma ação revisional de contrato, a petição inicial tem que indicar quais são as obrigações contratuais que vão ser objeto de discussão e quais não serão, ou seja, respectivamente, quais são as obrigações controvertidas e quais as incontroversas. Veja aqui o que nos diz o parágrafo 2º do artigo 330 do CPC. Artigo 330, parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Bom, então, os requisitos gerais da petição inicial, no procedimento comum, são esses dos artigos 319 e 320 e, eventualmente, do artigo 330, parágrafo 2º, se tratar de ação revisional. Vamos sistematizá-los aqui para ficar mais fácil a visualização. A petição inicial tem que indicar, evidentemente, o juízo para o qual é dirigida. Essa é a primeira coisa que a gente faz na petição, né? Logo no comecinho. É o que a gente chama de endereçamento. Além disso, é necessária a qualificação das partes, ou seja, aquele conjunto de informações de que trata o artigo 319, inciso 2 do CPC, que é para, primeiro, evitar que a pessoa errada seja citada,
por ter o mesmo nome do réu, e também para possibilitar a própria citação e as comunicações processuais que forem necessárias, indicando onde o réu e o autor podem ser encontrados. Outro elemento essencial da petição inicial é a descrição dos fatos e a apresentação dos fundamentos jurídicos da demanda. O autor tem que explicar para o juiz o que aconteceu e justificar juridicamente os pedidos que vai fazer. Daí que o próximo elemento é exatamente o pedido. Não faria o menor sentido o autor provocar o Estado, relatando fatos e fundamentos, e não fazer nenhum pedido, né? Não pedir nada ao judiciário. O autor tem que dizer na petição inicial o que ele quer, qual direito quer ver tutelado e quais providências espera do Estado. O autor também precisa definir na petição inicial o valor da causa. Isso é importante tanto para fins fiscais, ou seja, para que fique definida a base de cálculo das custas do processo. Lembre que as custas judiciais têm natureza jurídica tributária, são taxas, né? Mas também para identificar a competência. Lembre-se de que há um limite relacionado ao valor da causa para processos nos juizados. Se você propuser a ação no juizado e o valor da causa for maior do que esse limite, isso vai implicar a renúncia dos valores eventualmente excedentes. Bom, você também tem que indicar na inicial, mesmo que de maneira genérica, quais meios de prova pretende utilizar para provar os fatos que estiver alegando na inicial. A indicação específica vai acontecer depois da decisão de saneamento e organização do processo. Mas já na inicial é necessário indicar, mesmo que genericamente, os meios de prova que você pretende utilizar. Você se lembra que ao despachar a inicial, ordenando a citação do réu, o juiz ou juíza vai designar a audiência de conciliação ou de mediação. O fluxo é o seguinte: o autor ajuiza a demanda, o juiz verifica se a petição inicial preenche os requisitos, designa uma data para a realização da audiência de conciliação ou de mediação, aí despacha a inicial ordenando que o réu seja citado. No dia marcado, o autor e o réu devem comparecer à audiência e só depois, se não houver acordo, começa a correr o prazo para o réu apresentar a contestação. Bom, na prática, a gente sabe que essa audiência acaba atrasando o andamento do processo. A ideia é boa, mas na prática, se o autor já chegou a judicializar o conflito, é porque as tentativas de solução extrajudicial não deram certo. O problema é que, para que essa audiência não aconteça, é preciso que tanto o autor quanto o réu digam que não têm interesse em sua realização. Então, se você não tiver interesse na realização da audiência de conciliação ou de mediação, tem que dizer isso na petição inicial. Caso não diga, não disser nem que sim nem que não, o juiz vai presumir que você tem interesse e vai designar a audiência. Se você estiver ajuizando uma ação revisional, ou seja, se o objeto do processo for a discussão de obrigações de contrato de mútuo com pedido de redução de taxa de juros, encargos contratuais ou coisas afins, você tem que dizer logo na inicial quais obrigações contratuais reconhece como legítimas, ou seja, incontroversas, e quais pretende controverter, isso é, quais pretende discutir, né, como a gente viu no artigo 330, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Finalmente, você já deve juntar na inicial todos os documentos de que já dispuser, ou ao menos os documentos indispensáveis à propositura da ação. Quais documentos são indispensáveis? Vai depender do tipo de ação, né? Se você quer discutir um contrato, tem que juntar o contrato, embora você possa alegar que não tem o contrato e pedir ao juiz providências para que o réu o apresente. Se você quer executar um título executivo, tem que juntar o título com a inicial, um título de crédito, por exemplo, né? E assim por diante. A falta de algum desses requisitos, em regra, significa que a petição inicial é inepta, ou seja, não apta, defeituosa, imperfeita. E a inépcia da inicial resulta, consequentemente, na extinção do processo sem resolução de mérito.
Claro que antes disso o juiz deve intimar o autor para corrigir os defeitos da inicial. E só depois, caso o autor não faça os ajustes determinados, indeferir a inicial por inépcia. Bom, nas próximas aulas a gente vai analisar de maneira mais detida cada um desses requisitos, né? Que é para não ficar nenhuma dúvida. A gente se vê aqui na sequência.